Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de artes e hoje eu trouxe um assunto bem legal. Pessoal, olha só. Quando nós nos preparamos para tirar uma foto, ou seja, numa sessão de fotos, de fotografia, ou também nós mesmos tirando as nossas fotos, né? Há sempre alguns elementos que nós fazemos naturalmente e que passam despercebidos. A preparação do cenário, a expressão facial, a iluminação, o ângulo, estão presentes quando nós tiramos alguma foto. Tenho certeza que sempre também acontece de tirarmos várias fotos e selecionarmos algumas. Às vezes nenhuma delas é a foto que a gente queria registrar. Mas a preocupação em registrar em imagens, momentos, faz parte das experiências humanas. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Bem, ao longo da história da humanidade, representar objetos, pessoas, né, paisagens, era feito ou através de pinturas ou de desenhos. E o advento da fotografia revolucionou as experiências humanas. E hoje, a fotografia ela é uma ferramenta muito importante na comunicação visual. Ela é a mais difundida no mundo. E nós temos, atualmente, alguns autores que afirmam que nós estamos vivendo uma era da imagem. Nunca tivemos tantas imagens como estamos tendo agora. Então, imagens de objetos na internet, nos celulares, não é? Fotos, imagens, a preocupação com a imagem, ela está no centro das atenções do nosso período, das pessoas, da nossa cultura e dessa cultura global. Bem, e elas estão presentes em todas as partes, seja fotos pessoais, seja foto de produtos, divulgações de produtos nas redes sociais. Então, nós estamos vivendo uma era digital em que a fotografia ela é extremamente importante, não é isso? Seja a imagem digital ou seja ela impressa, não é isso? Há sempre na história da humanidade uma preocupação em registrar os momentos. Então, desde a arte rupestre dos nossos ancestrais, já havia uma preocupação em representar os momentos através de desenhos. É isso? Bem, pessoal, uma questão que é muito importante é se perguntar: a fotografia pode ser considerada uma obra de arte? Você já se perguntou sobre isso? Bem, e se ela é uma obra de arte, por quê? Quais são os elementos que a caracterizam como uma obra de arte? Bem, o fotógrafo, ele pode ser considerado um artista? Será que o olhar do fotógrafo é um olhar artístico? Bem, isso é muito importante, porque disso depende a nossa resposta se ela é uma arte ou não. Bem, mas desde já eu adianto para vocês que a fotografia é uma arte e o fotógrafo não se limita a apenas registrar a realidade. Ele não está preocupado em tirar uma cópia da realidade. Por quê? Porque ele faz escolhas. Isso significa que a subjetividade, as escolhas, as experiências, as emoções do fotógrafo fazem parte do momento quando ele escolhe fotografar alguma coisa. E também o ângulo, os elementos que vão compor a imagem, as cores, a luz, todos eles são previamente selecionados pelo fotógrafo. Portanto, assim como o pintor projeta a sua obra de arte, o fotógrafo também, mas com técnicas diferentes. Beleza? E a fotografia, como qualquer outra obra de arte, ela é capaz de expressar a visão de mundo do fotógrafo, ou seja, as suas experiências, as suas vivências, as suas escolhas sociais, culturais e políticas também. Por isso, a obra de arte pode sim ser considerada
A fotografia pode sim ser considerada uma obra de arte, ok? Bem, mas existem alguns gêneros fotográficos que eu gostaria de comentar com vocês. Nós temos, por exemplo, o fotojornalismo, quando a imagem ela tem uma função complementar de retratar um fato. Então, quando você olha, por exemplo, no jornal, é, alguma notícia e lá tem uma imagem, aquela imagem ela tem a função de informar o leitor do que estava acontecendo, ok? Bem, e a fotografia documental? Elas representam uma determinada situação histórica, política, não é, social, e trata de situações relacionadas a esses assuntos, como, por exemplo, essa imagem da Doroteia Lange, que é a mãe migrante, tirada aí em 1936. Ela é um retrato, se você observar bem as expressões é, é, da personagem central da imagem aí, nós podemos pensar em uma série de situações: tristeza, reflexão, pobreza. Então, esses assuntos vão despertando a partir do olhar que o observador dirige à imagem. E essa imagem, ela foi produzida em um determinado contexto histórico, que é o da Grande Depressão, da crise de 29, quando os Estados Unidos sofreu uma grande crise econômica e essa crise abalou todo o sistema capitalista, afetando todos os países, inclusive o Brasil, no seu principal produto que era exportado, que na época era o café. Então, inclusive, essa Grande Depressão, ela teve um impacto muito importante na crise do sistema oligárquico no Brasil e que colocou Getúlio Vargas no poder. Bem, nós podemos notar também, pessoal, que essa imagem, ela representa aí uma mãe com 3 filhos. E em função dessa crise que aconteceu nos Estados Unidos, essa mãe vivia migrando de uma região para outra, tentando aí ter melhores condições de vida. Notem também que as roupas, as vestimentas, o olhar, né, as expressões nos informam. Por isso, essa fotografia ela é uma fotografia documental, porque ela nos ajuda